Olá, amigos e estudantes da lição da Escola Sabatina. Vocês são todos bem-vindos hoje ao estudo da Palavra de Deus. Hoje, domingo, 11 de outubro de 2020. O tema para o estudo bíblico de hoje é Amar e Temer a Deus. Sim, é o segundo dia do estudo sob o título A Lei como Professor. E eu e você vamos seguindo nessa direção de entendermos o lado pedagógico da lei de Deus que está contida lá nos primeiros 5 livros da Bíblia, de forma quase que concentrada no Velho Testamento e, obviamente, ela é repetida no Novo Testamento em momentos menos concentrados, ok? Vamos orar. Oramos, Santo Deus, ao Teu trono de graça, agradecendo pela oportunidade de abrirmos a Bíblia e suplicando a Tua orientação, a Tua iluminação para compreendermos os conceitos e textos para o dia de hoje. Em nome do Teu Filho Jesus oramos. Amém. Ok. Amar e temer a Deus. Será que é uma contradição? Como podemos amar e temer a Deus? O que é amar? O que é temer a Deus? O texto da lição ele inicia dizendo assim: o livro de Deuteronômio contém as últimas palavras de Moisés a uma nova geração de Israel, a geração que ia alcançar a terra prometida, porque é aquela geração que sai do Egito como escravo, não é? Os mais maduros, né? Os líderes, etc. Os pais daquela geração que estava entrando na terra prometida, e eles ficaram pelo caminho, não é isso? Em resposta a uma murmuração infundada diante de Deus ao saírem do Egito, inclusive numa tentativa e numa súplica para retornarem à escravidão. Depois de 40 anos, esse povo perde a vida na caminhada do deserto e agora uma nova geração está para tomar posse da bênção que é assumir a terra prometida, que já havia sido prometida não só aos pais que estavam no Egito, mas aos patriarcas, aqueles que viveram anteriores à época de Israel no Egito e que receberam a promessa e creram nela. Abraão é apenas um dos exemplos. Mas antes dos israelitas entrassem na terra prometida, Moisés tinha algumas instruções para dar. Eu peço a você para abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 31, não é? E aqui existem alguns versos que dão uma certa orientação sobre o que nós estamos estudando hoje. Deuteronômio 31, a partir do verso 9. Nós vamos ler aqui até o verso 13. A minha Bíblia ensina da seguinte maneira: Esta lei escreveu Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier comparecer perante o Senhor, teu Deus, no lugar que este escolher, lerás a lei diante de todo Israel. Verso 12: ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor. Veja aqui que instrução especial acabamos de ler. O Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. O verso 13, para encerrar, ensina assim: para que seus filhos que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor. Ele repete o que ele fala no verso 12. O vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides passando o Jordão para a possuir. Então, aqui Moisés está dizendo, olha, a cada 7 anos, especialmente no ano da remissão, onde acontecia festas especiais no calendário judaico, os líderes, os anciãos, os sacerdotes, os levitas deveriam ler para todo o povo reunido naquela ocasião especial a lei que está contida aqui no Pentateuco. E esta lei, ela deveria ensinar as pessoas
a temerem a Deus. Veja o que diz o comentário bíblico a respeito desse trecho. A partir do verso 31, verso 9, diz assim, olha: os sacerdotes e anciãos seriam responsáveis por preservar e ensinar as instruções divinas, bem como por conduzir o povo em sua prática. Aqui Moisés está transferindo, autorizando, delegando, ordenando que os levitas assumam definitivamente o seu papel de conduzir a vida espiritual do povo. A partir do verso 10, nas palavras, no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, nesta ocasião festiva, um grande número de israelitas se reunia no santuário. Seriam libertos de dívidas por causa da remissão ao fim de 7 anos. É uma instrução que está dada nas orientações de Moisés, porque Deus assim lhe ensinou. E não precisariam se preocupar com suas plantações, pois a festa dos tabernáculos ela acontecia logo após a colheita, e eles não teriam essa preocupação. Por isso era a melhor hora para o povo se concentrar na renovação do seu entendimento das instruções divinas. Ou seja, eles estariam livres de dívidas, de compromissos financeiros, aqueles que não puderam pagar por alguma razão, e estariam também comemorando o encerramento da colheita, ou seja, eles não estariam lá na festa, ouvindo a leitura da lei de Deus com a cabeça preocupada em negócios seculares, financeiros, por mais que esses negócios, na época, significassem exatamente a sobrevivência da nação. Sim, Moisés, de forma muito inteligente, obviamente orientado por Deus, ele dá orientações para que o povo seja alimentado da palavra, para aprender a temer a Deus. Veja aqui o viés pedagógico da lei de Deus que está a cargo de Moisés e dos levitas, dos anciãos, dos sacerdotes, em relação a instruir o povo quem Deus é. Amar a Deus e temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, não é viver apavorado, desesperado porque Deus vai se aproximar ou falar comigo ou com você. Temer a Deus é reverenciá-lo com solenidade porque o conhecemos e sabemos da sua grandiosidade, da sua capacidade de dar a vida, de fazer as coisas. Nós olhamos para nós mesmos e vemos que esse Deus é o único que merece ser alvo do nosso temor, do nosso zelo de adoração. A lição ela segue dizendo o seguinte: Deus foi intencional nas maneiras de comunicar a sua lei a Israel. Ele tomou todas as providências para que as suas leis não fossem esquecidas. Assim ele se mostra um educador perene, longânimo, paciente. Cada um de nós tem um tempo para reagir ao conteúdo da palavra de Deus quando ela nos é aproveitada ou quando ela nos é apresentada, se você assim preferir. Eu e você precisamos desenvolver confiança na palavra de Deus, intimidade com o texto bíblico, para desejar sinceramente no nosso coração pôr em prática os conselhos que ela nos dá. Porque muitas vezes os conselhos, se não na maioria das vezes, os conselhos bíblicos são contrários à nossa natureza, nossa vontade humana, e daí uma natural resistência. Observe nesses versos que nós lemos, como Moisés enfatizou a importância do ensino da lei às futuras gerações. Olha a preocupação de Moisés. A cada 7 anos, vocês vão se reunir, uma festa especial dos tabernáculos, depois da colheita e tal, e aí vocês vão ler toda a lei, e essas pessoas, os mais jovens, vão aprender a temer a Deus ao ouvir a leitura desse texto. O comentário segue dizendo: Moisés o descreveu como um processo de 2 etapas. Primeiramente, eles ouvem a lei e depois desenvolvem temor a Deus. Nessa ordem, nos sugerindo que, para desenvolver temor a Deus, é necessário que haja uma leitura do contexto e do texto da lei. Nos sugere também que é difícil desenvolver temor a Deus quando não escutamos as grandiosidades de Deus que estão descritas nas suas leis, nos seus estatutos, nos seus mandamentos. E eu e você precisamos tomar isso como lição para nós. O processo de temer a Deus deve ser aprendido,
Moisés sugeriu que o conhecimento e o temor são um processo, não uma relação imediata de causa e efeito. Não é porque eles ouviram a leitura naquele dia e imediatamente saíram temendo a Deus. Não é isso que Moisés está dizendo. Eles ouviram a leitura no templo e aí eles saem meditando e o Espírito Santo os convence daquilo que é o correto. Talvez possamos comparar essa situação com a maneira pela qual um filho ama e teme um bom pai, que revela seu amor e cuidado, falando a verdade e cumprindo o que diz. Não é verdade? Um bom pai, ele é amado e é temido pelo filho, mas não temido de medo, mas de reverência, de respeito, inclusive de zelo também. Não é isso? Podemos e devemos amar e temer a Deus ao mesmo tempo. Essas não são ideias contraditórias. Quanto mais aprendemos sobre Deus, mais o amamos por sua bondade. E mais o tememos, pois podemos ver a sua grande justiça e santidade. Sim, a santidade de Deus que é apresentada na Bíblia, ela nos constrange a temê-lo e a reconhecê-lo como nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso Salvador. O autor da lição nos deixou alguns comentários, quero dividir com você aqui, penso que é bastante apropriado. O primeiro deles é o seguinte: é compreensível que a maior parte das pessoas tenha aversão ao assunto de lei na Bíblia. É compreensível. Por quê? Se você for olhar o histórico do contexto em que as leis são apresentadas na Bíblia, você vai ver o seguinte: na maior parte das vezes o que se vê é um ciclo deprimente. Primeiro, leis dadas e repetidas. Segundo, leis transgredidas. E terceiro, a ira de Deus como resultado da transgressão e terríveis consequências que se seguem. Em geral, é isso mesmo. A lei, na verdade, foi dada para nos lapidar, para nos moldar. Hoje você vive numa sociedade repleta de leis. E as leis, elas são, a exemplo daquelas do tempo de Israel, na antiguidade, são leis para regular a vida em sociedade. Tá certo? Você tem direitos e tem deveres previstos nas leis. Você tem lugares que pode estacionar, tem lugares que não pode. Tem lugares que você pode frequentar com crianças, tem lugar que você não pode. Tem lugar que você pode se alimentar em público, tem lugar que você não pode. A sociedade é regulada por leis e nem por isso nós devemos abrir mão delas no interesse pessoal, mas é exatamente pelo motivo de que elas são criadas para proteger o interesse coletivo. Aqui tem um outro comentário na lição e eu vou deixar esse comentário com você no encerramento do estudo de hoje. Ficamos chocados com as faltas de Israel, mas em poucos instantes algo interessante acontece. Lentamente desviamos o olhar de Israel e começamos a olhar no espelho quando nós nos deparamos com a lei. Porque é isso que a lei é. Ela é um reflexo, ela mostra pelas suas proibições e permissões, ela mostra onde nós estamos caminhando, onde nós estamos navegando. Ela se torna um espelho para nos mostrar se estamos corretos ou não. Se você não quebra nenhuma lei, se você não infringe nenhuma lei de trânsito, por que você vai ser multado? É bem para isso mesmo que as leis existem, para formatar a vida em sociedade para o nosso benefício final. Eu vou encerrando o estudo de hoje, agradecido porque você esteve aqui comigo e convidando para você voltar ao estudo amanhã, segunda-feira, 12 de outubro de 2020. Eu vou encerrando convidando você para visitar este canal no YouTube, Lições da Bíblia Davi Santos, para que você faça a sua inscrição. Você é muito bem-vindo. Marque o sininho, curta esse vídeo. Eu acredito que você tenha gostado. Se você gostou, você curta o vídeo, compartilhe à vontade com quantas pessoas você quiser. Se você gostou desse vídeo, pessoas que você conhece poderão gostar também. Eu encerro com a bênção. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.